reverenciado, esse dia foi santificado para que nós descansássemos. Porém, o homem, infelizmente, aconteceu o pecado. E essa vida perfeita deixou de acontecer, entrou o pecado, com isso a tristeza, a doença. E gostaria de ler com a igreja o primeiro verso que nós temos, que está em Isaías 58. A gente vai estar lendo junto. Muito bem, eu acabei me demorando mais que vocês, talvez. Isaías 58, os versículos 8 e 9, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará com descensa. Desculpa, eu estou lendo errado. A gente já leu de cura aqui, eu achei bom, mas na verdade eu estava lendo o capítulo 58, e o 55:8 então diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse trimestre, estudando a lição de escola sabatina, eu consegui entender melhor essa questão da imagem e semelhança que Deus nos criou. Não é somente a parte física, Deus nos criou também semelhante a Ele em moral e caráter. Então essa questão de escolhas, de pensamentos, Deus nos criou a imagem dEle. Porém, como a gente nota aqui já em Isaías, na verdade já tinha acontecido bastante tempo de pecado, e o pensamento do homem já não era bom, já não era igual ao de Deus. Mas em todas essas situações, situações de sofrimento que se passa, que todos infelizmente passamos, o homem procura a cura. E muitas vezes a gente procura por um milagre. E aí, lendo um pouco a respeito, eu acabei encontrando alguns dados que me chamaram a atenção, que eu vou passar para vocês. Na verdade aqui não tem nada de teologia, é simplesmente o que eu encontrei no meu aparelho de celular, a palavra graça. E como graça ali eu encontrei algumas citações na Bíblia, e na verdade 203 citações da palavra graça. Eu busquei graça uma vez que eu também procurei milagre, e aí nós sabemos que aconteceram milagres, Jesus fez milagres, mas me chamou a atenção que a palavra milagre, eu encontrei ela 6 vezes. E aí eu procurei um pouco mais, tem milagres também. E milagres eu encontrei ali outras 6 vezes. E aí, daí eu consegui a justificativa para esse texto, aonde eu pude encontrar ali, que na verdade Jesus, ele operava, ele pregava a palavra, e a função disso era aliviar o sofrimento. E Jesus, através disso, ele fazia então os seus milagres, e ele dava a cura. O que eu consegui entender que, e na verdade isso é escrito, inspirado, que diz que não podemos hoje trabalhar dessa mesma maneira, pois Satanás exerceria ou exercerá o seu poder de operar milagres, operações espúrias de cura, dizendo-se divinas. Isso aconteceria, isso tem acontecido, a gente tem observado milagres acontecendo, mas esse não é o objetivo de Deus, continuar acontecendo milagre na igreja hoje. Por que é que nós não oramos como Cristo em favor dos doentes, para que eles sejam curados miraculosamente? Digamos que fôssemos capazes de fazer isso em todos os casos. Quantos apreciariam a cura? Tornar-se-iam reformadores da saúde aqueles que fossem curados? Ou continuariam a ser destruidores da sua saúde? Que começou agora a ficar mais
puxando para o meu lado, não é? Por quê? Pode acontecer a cura, mas será que eu vou poder testemunhar disso com a minha saúde? Né? Tem alguns pacientes que chegam no consultório e me dizem: não, doutor, eu já alcancei a cura, eu já fui curado. E aí então eu pergunto: mas a senhora está tomando remédio? Não, eu continuo tomando remédio. Interessante que curou, mas tem que continuar tomando remédio. E que mudanças a senhora fez, então, o paciente fez depois que teve a cura? Não, na verdade não fiz nenhuma mudança. Então, é interessante aí que se a pessoa não faz as mudanças para conseguir a cura, essa cura ela é limitada, né? Então, ela não é uma cura completa. E somente mais um texto aqui, na verdade, aqui a gente já encontra o que acontece. Ok, mais um texto aqui. Os que querem satisfazer o seu apetite. Aqui voltamos a falar de comida. É incrível porque esses remédios naturais, eles estão todos juntos ali, não é? E que, na verdade, a gente precisa equilibrar todos eles, mas a comida faz parte deles aí fortemente, e satisfazer o nosso apetite. A gente vai falar um pouco disso hoje à tarde. E depois a gente acaba sofrendo as causas da nossa intemperança. E aí toma-se remédio para tentar aliviar, e aí a gente pede para Deus que cure, não é? Mas, o que continua falando assim? Deus não considera apropriado, na parte final, responder essas orações feitas em favor de tais pessoas, pois Ele sabe que se lhes fosse restaurada a saúde, eles a sacrificariam novamente sobre o altar do apetite pervertido. É triste que isso aconteça, que a gente corra esse risco, e por essa razão eu optei por estar começando a falar com vocês essa manhã sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas escolhas. E a gente vai para esse texto, que é uma justificativa, na verdade, que eu encontrei, porque eu entendo que tem profissionais da área aqui, e eu não quero me meter na área de saúde psicológica, mas a gente está abrindo a palavra de Deus. E olha só que interessante o que diz esse texto de conselhos sobre saúde. A relação existente entre a mente e o corpo, ela é muito íntima. E quando um é afetado, o outro também ele é afetado. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, olha que coisa boa, em virtude de uma consciência de estar agindo corretamente, e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade dos outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre de sangue e dando um tono, esse sangue, então dando um tono a todo o corpo. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, essa mente relacionada com o nosso corpo vai nos fazer bem. E é por isso, então, que eu peço licença para os profissionais da saúde, os profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, para estar falando um pouco sobre isso. Esse texto nós já falamos, e aí eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, novamente, em Jeremias, um pouquinho para frente de onde nós estávamos, Jeremias 17, e o versículo 10. Nós temos liberdade de pensamento, podemos escolher certo ou errado, mas o que diz o texto aqui é: eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas emoções. Isso é bom, porque nós temos as forças aí do Espírito Santo, de Jesus, não é? Influenciando a gente, para a gente poder melhorar. Vamos passar para um próximo texto. Acontece que os pensamentos, eles, como a gente falou, eles podem ser equivocados. E uma vez que os pensamentos são equivocados, os nossos sentimentos, eles acabam sendo errados. E dessa forma, com as nossas experiências, a gente está formando o nosso caráter. E o caráter é aquilo que a gente vai levar para o céu, não é? Mas o que acontece? Leiamos juntos aí Jeremias
Eu estou em Jeremias ainda? Não, eu já estou em Romanos, desculpe. E lá em Romanos 12, o versículo 2, olha o que a gente encontra. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que esses pensamentos que nós temos, que às vezes fica tão difícil, é possível eles ser transformados, não é? Que bênção! Deus conhece os nossos pensamentos e Ele está aí também para nos ajudar, não é? Ele está favorecendo, não é? Para que a gente possa renovar, transformar esses nossos pensamentos. E aí o que acontece? Uma vez que a gente melhora nossos pensamentos, uma vez que a gente melhora, a gente eleva a nossa vontade, uma vez que a gente começa a fazer isso, a gente começa também a poder escolher alimentos melhores. E uma vez que a gente escolhe alimentos melhores para comer, o que acontece com a nossa mente? A gente consegue pensar melhor. E aí a gente tem força para fazer exercício. E aí a gente faz mais exercício e chega à noite a gente está cansado. E aí está cansado, a gente vai dormir e tem um sono melhor. E aí, após fazer o exercício, eu também tenho mais sede, posso tomar mais água. Ao fazer exercício, eu respiro melhor, não é? E com tudo isso a gente pode agradecer a Deus as bênçãos e pode continuar pedindo a Deus que nos mantenha aprendendo, não é? Mas o que acontece? Outras coisas do nosso dia a dia, que fazem parte das nossas escolhas, também estão afetando o nosso pensamento, nossa vontade, nossa mente. E aí, minha Bíblia, hoje eu deixei no bolso uma das Bíblias que eu mais uso, que na verdade é um bom uso que eu tenho do meu telefone, mas isso aqui eu entendo que todos têm, e a mídia, a internet, o entretenimento virtual, não é? A televisão, tudo isso chama a nossa atenção, e por ali a gente está sendo atacado por um monte de informações, não é? E essas coisas, sem dúvida, também vão estar fazendo parte do meu pensamento, vão estar fazendo parte da minha mente. E, infelizmente, se a minha mente está em contato com tantas coisas que não são tão boas, ou a gente poderia piorar um pouquinho, se a gente tem contato com coisas ruins, se a gente está vendo coisas ruins, a nossa mente vai começar a fazer parte daquilo, a gente vai começar a viver aquilo. E dessa forma a gente vai começar a ficar doente. E aí eu gostaria de ler com os irmãos um terceiro texto, em João. Vocês veem que está escrito aí, no livro de João, a gente vai ver o capítulo 8, e versículo 32, que diz assim, um texto curto, mas diz que se nós conhecermos a verdade ela vai nos libertar. Isso é uma coisa maravilhosa, que é preciso que nós sejamos livres, e a verdade nos livra, não é? Maravilhoso isso, uma vez que a gente pode entender o amor de Deus, as leis de Deus como uma forma de proteção, e a verdade de Deus nos livra. Então, por essa razão, a gente precisa aprender de verdades e evitar aprender coisa ruim. É lógico que, como estudamos pela manhã, nós somos também o sal da terra, somos luz do mundo e a gente precisa conviver com as pessoas, mas a gente precisa ter cuidado dessas informações, não é? Dessas coisas que a gente está convivendo, isso não fazer parte da nossa vida e que venha deteriorar então os nossos pensamentos, a nossa vontade. Alguns estudos são realizados sempre, mas alguns deles conseguiram mostrar que as experiências que nós temos na infância, isso vai ficar gravado na nossa vida. Na verdade, os nossos relacionamentos, aquilo que a gente está vivendo, não é? Nossa família, o apoio que a gente está recebendo, seja familiar, seja de amigo, isso vai fazer parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Já mencionamos os alimentos, na verdade as coisas que nós comemos também vão estar influenciando. Me chamou muito a atenção lendo a respeito dos jogadores de futebol americano. Nós assistimos aqui no Brasil algumas vezes sobre aqueles touros espanhóis,
não é? Que são, eles começam a lutar ali com o toureiro, não é? E que a gente fica meio torcendo para ver se o touro pega o toureiro, mas o toureiro consegue desviar e vai a espada e tal, não é? Até que o touro não aguenta mais. Eu vi a respeito que essa carne é vendida para o pessoal que joga futebol americano para comer antes do jogo, ou antes daquela luta deles. Por quê? Porque essa carne tem um potencial ali de raiva, não é? Adrenalina, outros hormônios que estão ali, e uma vez que a gente come esse alimento, o que acontece? Isso vai fazer parte do nosso organismo e vai contribuir para nossos pensamentos, nossa vontade, e assim que esse pessoal consegue jogar de forma mais forte, não é? Li também sobre um lutador que ele começou a melhorar com o preparador físico dele, atividade física, para ele poder estar potencialmente mais bem preparado, e aí chegou no final que ele teve que definir sobre alimentação, e ele acabou virando vegetariano. Por quê? Ele entendeu que ali ele ia conseguir ter elementos melhores para a saúde dele, e realmente a saúde dele parece que ficou melhor, o nível de musculatura parece que ficou legal. Só que aconteceu com esse camarada, ele começou a perder lutas. Por quê? Ele já não comia carne, o nível de raiva dele tinha diminuído, e com isso, para ele, não funcionou muito bem. Interessante isso, não é? Os alimentos vegetais, eles não vão nos provocar raiva, não vão aumentar a nossa ansiedade. Os alimentos vegetais não vão dar a sensação ou o desejo, a necessidade de estar consumindo coisas mais fortes. Não é? Eu falo com os meus pacientes, não é? Depois de orientações que a gente acaba dando, aí o paciente fala: doutor, e como é que faz a cerveja? Não é? Tudo bem que tem cerveja sem álcool, não é? E aí eu digo para o paciente: escuta, quando você estiver tomando cerveja, você acha que vai combinar tomar cerveja comendo pera? Não é? Vai precisar de um queijo forte, ou de presunto, ou de alguma outra coisa forte que o pessoal usa, né? Ou azeitona, pelo menos, bem salgada, não é? Porque os sabores fortes vão levar a sabores fortes, não é? Então, realmente, os alimentos, eles vão estar diretamente relacionados aí com as nossas escolhas, não é? E com como a gente vai formando isso aí. Mas tudo isso, o que acontece? Estou querendo levar vocês para que nós reflitamos que os nossos sentimentos, aquilo que a gente guardou, que a gente aprendeu, isso vai fazer parte do nosso caráter, e a gente vai acabar acreditando naquilo. As coisas que a gente sente sempre, a gente vai acabar acreditando naquilo. E o que nos mostra, um texto inclusive que a gente vai ler agora, que nas coisas que a gente acredita, isso vai fazer parte da nossa vida, e isso é mais importante do que, na verdade, o que nós estamos vivendo no momento X que a gente vai estar vivendo em algum momento de problema. Ou seja, o que a gente acredita, o que faz parte do nosso pensamento, aquilo que nós acabamos pensando mais, isso vai nos ajudar em momentos de dificuldade. Vamos dar uma olhadinha, o que está escrito em Coríntios, na verdade, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, e os versículos 17 e 18. Aí só está falando o 18, mas a gente vai dar uma olhadinha no 17 também. Muito bem, aqui a gente vai ver a história de que, desculpe, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, como contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A verdade, o que eu tinha que chegar com vocês aqui nós podemos modificar a nossa mente, e uma vez que a gente vai melhorando, a gente vai ficando livre, uma vez que a gente vai se transformando. Vamos para o próximo texto, que na verdade eu já introduzi o que a gente vai estar lendo aqui, em Atos, voltando um pouquinho para trás, Atos 16,
E aqui sim a gente vai estar vendo sobre a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos sem um julgamento adequado. O que estava acontecendo com eles ali era injustiça. A gente pode ver em Atos 16, versículos, então, 22 a 24. Acompanhem comigo aí. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para a cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Tudo isso aconteceu no momento que nada tem de agradável aqui. Esses servos de Deus agora presos, não é? Num ambiente frio, talvez, com fome, talvez. Mas o que aconteceu com eles? O que eles fizeram nesse momento? A gente vê nos versículos seguintes ali. Eles cantavam, eles louvavam a Deus. E ainda que a situação daquele momento era terrível, eles viam adiante. Eles não estavam olhando para a cárcere ali. Os olhos deles estavam adiante, olhando para frente, olhando para uma salvação, olhando para a liberdade que eles estavam recebendo, na verdade, uma vez que eles tinham aceitado essa verdade de Deus, de Jesus. Assim que aqui a gente pode aplicar, não é? Que as nossas crenças, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente vai alimentando, isso vai contribuir para que a gente possa estar bem em momentos de dificuldade. Gostaria de dividir com vocês agora alguns textos que a gente encontra no Espírito de Profecia a respeito dessa vontade, dessa motivação. Olha só, a motivação para viver ela é proporcional ao poder que você exerce sobre si mesmo. Sem poder, não é possível executar nenhuma tarefa. É esse poder que produz força, energia, para nos dar ânimo, para deixar a gente dinâmico, para fazer a gente se mexer, não é? Se movimentar e para a gente agir. Esse poder é a vontade, como a gente está vendo. Este é o poder que governa a natureza humana, o poder da decisão, da escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. A vitória, o sucesso na vida, ela depende da vontade. Por sua vez, a derrota, o fracasso, também depende da vontade. Então, é interessante que tem ocasiões que pela manhã a gente acorda mais disposto que outros, não é? Mas a gente precisa continuar lutando, a luta ainda não acabou, não é? E aí precisa entrar a nossa vontade. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. E é incrível esse texto, porque quando a gente fala, é que não vai dar certo, é que é muito difícil. Na verdade, se a gente já está falando isso, é bem difícil que dê certo mesmo, não é? Mas uma vez que a gente está lendo aqui, que a gente pode ser transformado, esses pensamentos podem ser mudados, por mais difícil que seja, é possível, então vamos continuar lutando, não é? Ainda que a gente fracasse, não é? A gente se engane, não é? A gente erre, é uma experiência a mais que a gente adquiriu, não é? Eu acho que mais um detalhe que eu poderia mencionar aqui é as nossas tentativas na vida, elas são cíclicas, não é? A gente erra, se engana e parece que com isso a gente volta para trás. Não tem aquele ciclo da vida que uma vez a gente está lá em cima, outra vez lá embaixo. Mas o detalhe é que cada um desses degraus é como um ciclo que a gente está aprendendo, não é? A gente está aprendendo, a gente está criando experiência, não é? Para poder a gente agir de forma melhor mais na frente, não é? Deus, Ele dá os talentos, para cada um de nós dá talentos diferentes, dá as faculdades mentais, mas quem forma o caráter, na verdade, é a gente. Deus deu o poder de escolha, mas como é que eu vou cumprir esse poder de escolha? Cabe a mim poder cumpri-lo, não é exercê-lo. O despojar o homem da sua liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de ser inteligente e fazer dele um autômato. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral e livre. Então, realmente, Deus nos dá a liberdade de escolha. A gente precisa escolher. A gente não pode deixar que o outro escolha por a gente, porque senão, no final, a gente vai acabar jogando a culpa nessa pessoa que escolheu por a gente, que a gente deixou de escolher, né?
os problemas que a gente vai acabar colhendo. O tentador, olha que interessante isso, jamais poderá nos compelir a praticar o mal. Então são muitas as influências, muitos momentos de fragilidade, porém, a vontade tem que consentir, e o tentador ele não pode jamais nos fazer praticar o mal. Aqui a gente vai ver algumas citações que a gente encontra também nesse livro que a gente está vendo, que é Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, falando sobre a força da vontade e em que dimensões da vida esse poder pode nos ajudar. E olha lá, a força da vontade, ela ajuda você a agir corretamente, executar a tarefa em suas mãos e a vencer a preguiça, a passividade, a inércia, a incapacidade. Ajuda também a acalmar os nervos. Vocês notam como é importante essa força de vontade? A resistir à tentação. Olha que maravilha. A ter domínio próprio. A gente poder se mover por princípios. A cultivar o que é nobre, aquilo que é bom. A controlar a imaginação. Nesse livro também, Mente, Caráter e Personalidade, eu consegui entender que a gente alimenta os nossos pensamentos e aí está tão ruim, continua pensando, a hora que vai ver a gente está fazendo aquilo que a gente já estava pensando, não é? E a gente está alimentando aquilo. Então, pensamento ruim a gente tem que aprender a cortar ele, não é? Controlar a imaginação. E olha o que segue. Resistir à doença. Isso é fantástico. Atua na nossa imunidade. Tratar a doença, a operar uma mudança de vida, a ser feliz. A vontade, ela implica em determinação e dedicação. Vontade consiste em projetos, em planejar para o futuro. É uma busca do que a gente está desejando. Vocês notam a importância de tudo isso aí. Nós é que escolhemos o nosso destino. Na verdade, nós, pela graça, que veio de graça para a gente, somos todos predestinados, se a gente pode dizer assim. E o nosso destino é a salvação. Esse é o único destino que nós temos, é de sermos salvos. Só que as nossas escolhas vão determinar se a gente vai poder chegar lá ou não. Escolhe o seu destino, constrói o seu caráter, mantém a sua liberdade, sua aparência, decide como trabalhar, a quem amar, como orar e quem a gente vai querer ser. O escolher é viver feliz. Sem escolha, a vida não faz sentido. Com muita escolha, fica insaciável e fica insatisfatório. Pode chegar a ter desgaste físico e emocional. A gente vai hoje à tarde poder falar um pouquinho sobre temperança. Temperança é uma palavra que se parece com tempero, não é? E o tempero ele tem que ser na medida certa, não é? Ele tem que ser na medida certa para a comida poder ficar gostosa. Sal demais, não dá para comer. Agora, comida sem sal também não é gostoso. Então, a gente precisa aprender aí esse equilíbrio, não é? Essa temperança que a gente precisa aplicar para tudo na vida, inclusive para nossas escolhas. Por isso que a escolha ela não é fácil, mas ela exige tempo, precisa de energia, precisa às vezes acontecer de a gente ficar com medo ou ter ansiedade, às vezes até a gente pode ficar doente por tentativas que a gente não consegue, que não dá certo. Mas Deus quer que nós tenhamos, que você tenha vontade, que saiba decidir e que se capacite para escolher, a fim de poder participar da decisão final entre o bem e o mal. E aí a gente vê o texto de Jeremias. É seu dever escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. É um texto bastante forte, não é? Caminho da vida ou da morte, mas as nossas escolhas, elas vão contribuir, não é? Para o nosso bem-estar ou para o nosso problema. Na verdade, a gente tem observado que esses 8 remédios de saúde, eles contribuem para a gente viver mais e viver melhor. Os estudos mostram, principalmente ali na Califórnia, nos Estados Unidos, o pessoal ali de Loma Linda, não é? Os adventistas que moram ali,
que vivem 10 anos a mais do que a população em geral. As mulheres chegam até 12 anos a mais. Que bom poder viver a mais. Porém, a vida que na verdade a gente precisa evitar essa morte, aqui está falando da segunda morte também. E esse é o maior detalhe que a gente tem que perseguir, continuar correndo atrás dele, não é? E a gente vai voltar a abrir a Bíblia, já nos últimos textos que a gente vai estar vendo essa manhã. Eu gostaria de ver com vocês ali em Filipenses, capítulo 4. E a gente vai ver então o capítulo 4, dos versículos 4 em diante. E aqui diz uma coisa que a gente precisa estar fazendo aos sábados, inclusive, que sábado é o dia mundial da alegria, não é isso? E diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Interessante aqui, coração e mente colocado na Bíblia. O coração é mais ligado àquele coraçãozinho que a gente vê de amor, não é? De emoção, não é? E quando fala da mente, na verdade, a razão. Então, tanto a nossa razão quanto a nossa emoção, ela precisa ser guardada, não é? Que Deus nos dê esse entendimento. Em seguida, a gente vê o versículo 8, que diz aqui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há uns meses atrás, começou-se um protesto forte aqui no Brasil, que eu entendo que essa comunidade não participou desse protesto. Aparentemente, o pessoal estava em protesto contra uma novela, pela principal canal de televisão que nós temos, uma novela que estava colocando algumas coisas ali que estava colocando em risco nossos princípios. E aí o pessoal então achou melhor deixar de ver essa novela como um protesto. E é interessante que hora de novela, depois do Jornal Nacional, é um horário nobre. E aí não ter audiência é prejuízo. E é um prejuízo grande, não é? Uma vez são os horários mais caros da televisão brasileira. Na verdade, a gente assistir essas coisas que passam ali são o maior prejuízo, porque uma vez que a gente está assistindo essas coisas, a gente está aprendendo essas coisas, a gente está vendo essas coisas, ainda que a gente saiba que é errado, isso vai estar entrando e a gente vai estar convivendo com isso, e isso vai acabar mudando as nossas emoções, a nossa força de vontade que a gente acaba de ver. E é interessante, se a gente vai estar olhando um pouquinho, essa novela, se a gente compara aqui com o versículo 8 de Filipenses, olha só que interessante. Tudo que é verdadeiro. Tem alguma coisa verdadeira que acontece que eles colocam na novela? Tudo que é respeitável. Ali também não tem coisa respeitável normalmente. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem alguma virtude nessas coisas, se tem algum louvor nisso, aí sim a gente deve permitir que isso ocupe o nosso pensamento. Infelizmente, essas coisas do dia a dia que a gente acaba convivendo nos colocam em risco, não é verdade? Então, a gente precisa ter atenção nas nossas escolhas, no momento de ver televisão, trocar o canal, no momento de escolher quando a gente vai para o supermercado, para fazer as compras do supermercado, para aquelas coisas que a gente vai trazer para casa. Não é só na hora de cozinhar ou na hora de estar comendo que precisa fazer a escolha adequada, vocês veem? E em tudo isso, não é? Em tudo isso, Deus está presente, Ele está disposto a nos apoiar. Porém, é necessário que a gente faça
aquilo que está no nosso alcance. Digo isso, diz o versículo 11, que a gente vai ler então o 11, o 12 e o 13 aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim como de abundância ou como de escassez. Tudo pode, ou melhor dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Realmente, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o desejo que eu tenho para que os irmãos, que Deus possa estar com vocês, que a gente possa estar aprendendo, e uma vez que a gente aprenda, que a gente melhore a nossa vontade, a gente possa também estar fazendo escolhas melhores e com isso estar contribuindo para a nossa saúde, para a saúde da nossa família, dos nossos vizinhos, e com isso a gente acaba podendo diminuir o sofrimento, contribuir para diminuir o sofrimento, e se a gente dá um testemunho adequado, podemos contribuir também para aumentar a população do céu, para que mais gente possa ir para o céu com a gente. Gostaria de ler com vocês o último versículo dessa manhã, que também é o último versículo de Filipenses. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Eu pediria que a igreja se colocasse de pé, para que nós então orássemos. Nosso querido e grande Pai, nosso Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco hoje. Obrigado, Senhor, pelo sábado. Obrigado por a gente poder aprender mais sobre essas coisas boas que o Senhor nos deixaste, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo perdão, pela graça, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de tentarmos outra vez, Senhor. Obrigado pela experiência que a gente pode adquirir e dessa forma a gente poder melhorar nosso caráter, Senhor. E a gente te pede, Senhor, que esteja com cada um dos que estiveram aqui conosco, cada uma das famílias, esteja, Senhor, com a saúde de cada um, e que a gente possa, Senhor, continuar melhorando e se preparando para que em breve, Senhor, quando Jesus voltar, a gente possa ir para o céu contigo, Senhor. Que nós possamos nos encontrar à tarde aqui novamente para continuar aprendendo, Senhor, e que o Senhor continue com a gente hoje e em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.